Agora sim, esperar o pessoal entrar e a gente já inicia a live. Ó, o pessoal já começou a entrar, isso é legal, a gente começa a marcar um horário e a gente vê que as pessoas já estão aguardando e esperando o nosso vídeo. Tudo bom, Luma? O pessoal está entrando, vamos. Pronto. Tudo Olá, bom? tudo tranquilo, né? A gente tava apanhando pro Face até agora, que tava tentando entrar por lá também. Para quem estava acompanhando a gente pelo Facebook, a gente estava tentando transmitir pelo Facebook e pelo Instagram. Só que por algum motivo, e aí a nossa culpa, né, que a gente não sabe mexer tanto com essas tecnologias e a gente não conseguiu fazer essa mesma coisa de dividir a tela, de fazer eu e o Auridan, pelo Facebook. A gente até viu um tutorial, leu um texto, mas na prática eu tentei e não funcionou. Então eu queria pedir desculpa pelo pessoal que queria assistir pelo Facebook, a gente não conseguiu e a gente vai fazer só aqui mesmo pelo Instagram, tá bom? O Aí tema de depois vai hoje pra lá, né? depois a gente upa para o Facebook, upa para o YouTube, não se preocupe. O tema de hoje são os mestres ascensionados. Então, eu, como estou aqui mesmo só para ajudar, colaborar e servir como mediador do diálogo. Mas quem vai comandar e quem vai falar com vocês mesmo é o Auridan, ele que vai, ou o Guval, né? Ele que vai falar sobre, sobre o tema e eu vou ficar lendo os comentários e tentando responder vocês na medida do possível, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer problema, é só falar, só gritar que a gente tenta responder, tá bom? Na medida do Eu, possível. eu não consigo falar e acompanhar os comentários, né? Não tem problema, eu vou ler os comentários, daqui a pouco a Então galera fala. já deixa avisado também isso. Quando a gente fala dos mestres ascensionados, os mestres ascensos, é interessante saber alguns detalhes. Um deles é a origem do, de como começou o conceito do que a gente sabe hoje, entende hoje como mestres ascensos e mestres ascensionados. Eu não tenho uma posição, digamos assim. A minha fala, tudo que eu falar aqui hoje não vai ser nada assim, não vai ser uma verdade escrita em pedra. Então, porque tem muita coisa que vai em divergência de muitas coisas que muita gente acredita dentro do cristianismo, vai contra muita coisa dentro do cristianismo, vai muita coisa dentro do Kardecismo. o espiritismo do Kardec, vai. Então é uma coisa assim bem divergente, só que ele não é uma coisa assim, uma divergência de ataque, não é divergências de extremismo. Em momento nenhum tem-se uma posição de que isso aqui está certo, o resto está errado. Não tem essa visão assim de esse é o único caminho certo, o resto é caminho errado. Não, não existe isso. Eu acho interessante deixar isso claro para ninguém se sentir ofendido com nenhum dos conceitos, eu acho interessante. Então, a primeira pessoa que vai falar de hierarquia de mestres ascensionados, que vai ser a Helena Blavatsky, que nas suas obras, eu acho que travou, Não, trava não. tá? Que nas suas Uhum. obras ela vai falar da hierarquia, ela não chega a citar o nome que se é usado hoje, que se usa hoje quando fala desses mestres ascensionados, associa logo à grande fraternidade branca. Existem outras hierarquias que também é citada, mas a principal seria essa, que é conhecido hoje. Ela não dá esse nome vai ser adquirido posteriormente em algumas outras obras. Mas ela fala dos mestres, faz referência a eles. Ela diz que toda a obra dela é baseada nesse contato. Se tu for pegar um livro dela, A doutrina secreta.
A Voz do Silêncio, ou mais conhecida que a Doutrina Secreta, ou o precursor da Doutrina Secreta, que é a Isis Sem Véu, em momento nenhum ela disse que ela é autora desses livros. Ela só fala que ela fez um compilado das instâncias de Dzian, que ela consultou de forma mediúnica e com poderes mediúnicos visíveis. Tipo assim, há testemunhas que viram ela materializar um livro na mão para fazer uma consulta e depois desmaterializar ele. E são coisas assim que é impensável. Eu Aí, comentei dentro disso tudo tem a foto, né? eu comentei na live do primeiro dia, que era sobre Ah, entrando em atividade astral, justamente esse caso da Blavatsky, que ela escrevia os livros dela acessando o encostando a registro acástico. caixa. Isso. Isso. Então, quem quiser assistir e saber um pouquinho de como faz isso, é só ir lá no IGTV do AMA, e tem lá o primeiro vídeo sobre como entrar em alfa e viagem astral. E no YouTube também. Então, aí ela foi a primeira que fez isso. Aí um marco, quando se fala de mestres ascensionados, se falando da Blavatsky, é que os mestres deram. Eu não vou ser muito preciso porque minha memória para datas, nomes, locais, essas coisas não é das melhores, mas eu vou passar aqui um pouco. Quando os mestres mandaram ela bater uma foto que eles iam estar na foto. Então ela sentou na cadeira sozinha, bateu uma foto, e nessa foto que é facilmente encontrado na internet, tem ela sentada na cadeira e uns, eu não lembro quantos, tem uns 3 ou 4 mestres que aparecem na foto do lado dela, em volta dela. Eu lembro bem que tem o Saint Germain, tem também o El Morya, se eu não me engano. Não me recordo quem são eles, mas é uma foto bem emblemática. Aí, quando se fala de mestres ascensos, a primeira a falar desses mestres de forma para a mídia, para o povão, foi a Blavatsky. Aí, quando a gente já vai entrar dentro dos escritos, desculpa, dos escritos do que a gente entende hoje como Grande Fraternidade Branca, que tem os outros mestres, ele tem já uma história que vai começar na Terra com Sanat Kumara, que é o deus regente do planeta Vênus, junto com sua chama gêmea, a deusa Vênus. Então, tem-se essas informações de relatos que a gente vai chamar de canalizações, que remete a esses tempos. Mas outra coisa também que eu acho interessante frisar das falas da Blavatsky ainda sobre o assunto é que a Blavatsky se referia a essa hierarquia espiritual como a fonte de inspiração de todas as religiões da Terra. Então ele tem muito essa pegada de universalismo. Ela vai ser uma visão das coisas que não descarta o caminhar espiritual às religiões às outras. Então ela fala que todas as religiões se manifestam na Terra, vai ter essa inspiração nessa hierarquia que ela vai chamar, ela não vai chamar de Grande Fraternidade Branca, ela vai chamar da religião verdade. Por que religião verdade? Porque a essência de toda a manifestação espiritual na Terra é a verdade. Não é que esse caminho seja verdade e o resto é falso, mas é que a essência, a inspiração de tudo, quando se manifesta espiritualmente, vai ser a verdade. Então vai ser a religião verdade. Ela representa ele como uma árvore invertida, em que as raízes estão nos céus e os ramos, cada ramo seria uma religião, que vai adquirir a roupagem da cultura que vai pertencer e outras características sociais. Então tem-se muito essa questão. Então nunca vai ser uma coisa assim, só esse caminho aqui vai levar à ascensão. Não, praticamente todas as religiões, desde que seguida com
presença, como diz a Monja Coen, que ela diz que a pessoa tem que estar em presença naquilo que faz. Não adianta a pessoa fingir que segue uma determinada doutrina que é só uma cunhagem social. É só, tipo assim, o que os jovens chamam de poser. Que é só poser. Tá lá só usando os símbolos, tá lá de boa, mas não sente aquele caminho que escolheu traçar. Então, é muito interessante isso. Então, quando a gente vai falar dos mestres ascensos, também tem essa questão da origem bibliográfica, que foi com a Madame Blavatsky, que posteriormente um dos maiores nomes, quando se fala de bibliografia, é a Elizabeth Clare Prophet, que ela foi um dos maiores canais do El Moria, do mestre El Moria, o mestre Ascension El Moria. Canal quer dizer que ele é o mestre de contato com ela, é uma coisa muito semelhante, bem análogo ao que o Chico Xavier fazia, que ele escrevia vários livros. Ela tem uns 50, 60 livros escritos em inspiração em canalizações do El Moria, em que vem trazer todas as práticas dentro desse entendimento de grande fraternidade branca. A maior parte veio dela e da Summit, que é uma instituição que ela acabou se vinculando. Ok. Áureo, para as pessoas também que estão entrando agora, que não, tipo, estão caindo de paraquedas aqui, explica um pouco o que é a fraternidade branca, como surgiu essa ideia de fraternidade branca, e explica depois, logo na sequência, sobre os raios, que aí a gente vai falar propriamente dos mestres Uhum. desses. É interessante. E também é interessante, se eu lembrar, tu me cobra falar a origem da fraternidade no Brasil, que já É estou diferente, confundindo. não? Na Terra. A origem da fraternidade na Terra, que é quando o Samanata Kumara veio. Mas assim, uma coisa interessante de saber é o que se chama mestre ascenso é o que no budismo vai chamar de um ser iluminado, que é um bodhisattva, que ele é uma pessoa, uma alma que se libertou dessa roda das encarnações. Ele cumpriu todas as rodas da encarnação, ele se libertou desse ciclo de encarnações e atingiu a iluminação. Aí ele fez a ascensão, ele se tornou um ser ascensionado. É, dentro. Até esqueci o que tu tinha perguntado. Aí dentro Como disso, da fraternidade fraternidade branca? branca, né? Então, a fraternidade branca, elas se entende muito assim nas bibliografias, se acha muito que ela seria a hierarquia espiritual responsável pela Terra. Em que essa hierarquia espiritual é composta por diversos seres ascensionados, muitos dos quais a gente não sabe o nome, não tem contato, o que não quer dizer que ele seja menos importante ou que não tenha relevância. E sim que a função dele talvez não seja nesse momento de relevância ao conhecimento. Não seja relevante se ter conhecimento do que eles estão fazendo agora ou como eles estão atuando. Dos que são conhecidos, os principais é o que exerce justamente a função de mestre, que se chamam Shohan, dos 7 raios, que são os 7 primeiros raios que são qualidades divinas, que é eu não vou lembrar o nome de todos, mas enfim, que são os raios azul, o raio amarelo, são 7, tá? Peraí. O primeiro é o azul, o segundo é o amarelo, aí tem o raio branco, o raio verde, o raio rubi, o raio violeta, eu acho que eu esqueci algum. Eu nunca lembro a ordem deles, eu só lembro as cores. O azul é o primeiro,
Uhum. O amarelo é o segundo, o rosa, eu esqueci do rosa. O rosa é o terceiro, o branco é o quarto, o verde é o quinto, o rubi é o sexto e o violeta é o sétimo. Além desses, ainda tem outros raios. E tem muitos outros. Um dos ensinamentos mais recentes e tudo fala dos 12 raios, que seriam as 12 qualidades do divino. Mas esses sete, o basicão é a porta de entrada. Os É, sete véus de Maia também, né? As analogias uhum. que a Blavatsky aqui nos traz. Os sete véus de Maia, as sete escadas de evolução para Os sete chegar. dias da semana, as sete notas musicais. Tem muita essa questão mística com o número 7. Então, cada um desses raios tem um Shohan, que é um mestre dos raios. Os primeiros Shohans, eles não pertenciam ao reino humano, eles pertenciam ao reino angélico, que são os arcanjos. Eles são considerados os primeiros Shohans. Aí depois é que foi passado o cargo para o reino humano. Aí, dentro desse, o mais conhecido, que tem até uma certa confusãozinha, é o Jesus, que ele não é mais, ele era Shohan do sexto raio. Aí depois, quando a mestra Nada atingiu um patamar que ela tinha capacidade e disposição de servir como Shohan daquele raio, aí ele passou o posto para a mestra Nada, e foi exercer outras funções. Hoje em dia, salvo engano, ele está como senhor dos ensinamentos ou alguma coisa assim. A fonte, tanto ele quanto o mestre Kutume também. Ou é o mestre, não me recordo. Muita gente, mas é fácil de encontrar essas informações, a pessoa pesquisando. Agora tem que. Outro adendo. Tem que ter muito cuidado de onde se pesquisa essas coisas. E mesmo entre fontes confiáveis, é interessante a pessoa manter um filtro de bom senso mesmo. Porque até mesmo lá no movimento teosófico, no início, ela já dizia que a verdade existe, tem a palavra viva dos ensinamentos e tem a palavra morta. Mesmo lá dentro da teosofia, naquele coisa, ela falava assim, tudo que é falado assim tem que se passar por um filtro. Então, como no início eu falei que nada está escrito em pedra, então é sim interessante pesquisar, conhecer, mas também não levar tudo a ferro e fogo. Então, Sim. dentro desse entendimento, eu estava falando de qual? Tá. Aí Jesus passou o cargo para mestra Nada. E nesse período ainda, ele ainda manteve o cargo de Mahashohan, que é como se fosse o mestre de todos os mestres naquele determinado período de tempo. Então ele era o Mahashohan da Era de Peixes, que acabou agora há alguns anos. Aí passou, agora há alguns anos ele passou, tá, eu não estou escutando tudo. Não, agora com a era de Aquário aí mudou-se Aí o. mudou-se o Mahashohan para o Saint-Germain, que é outra figura emblemática e personagem, inclusive, de livros de ficção romântica. Ele é um personagem interessante até no livro A Dama de Espada de um daqueles russos lá, que eu não vou me lembrar o nome agora. Não lembro se é um Tolstói. livro ou se é um conto. Ele aparece lá, que ele passa cartas para ela, Hum. dá cola no jogo, mas dá-se a condição. Mas é interessante que ele era uma figura bem emblemática desde aquela época. Né? Mas aí tem essa hierarquia espiritual que toma conta da Terra, do ponto de vista espiritual, em que essa hierarquia, a grande fraternidade, é a fonte inspiradora de todas as religiões. Então, existem mestres ascensionados que ascenderam em todas as religiões, em que cada uma das religiões levou à ascensão, a se libertar do ciclo de encarnação, então não tem um caminho que certo e um caminho errado. Todos os caminhos
pode-se atingir a ascensão. E dentro disso tudo, alguns ensinamentos vai falar do Sanat Kumara, que é um dos seres mais interessantes da história, que é a história da fundação da hierarquia no planeta Terra. Aí o que eu acho interessante quando se fala disso é que já entra um pouco na área de ufologia, porque o Sanat Kumara, ele não é uma alma da Terra, ele é uma alma de Vênus. E não é só uma alma de Vênus, ele é o regente de Vênus, é a alma mais evoluída do planeta de Vênus em conjunto com o que é chamado de chama gêmea, que é um conceito um pouco parecido com o conceito de alma gêmea que tem alguns relatos. A chama gêmea, trocando em miúdos, é o contraponto que foi formado junto. Quando, trocando em bem miúdos mesmo, é tipo assim, quando a gente foi formado, enquanto a alma, quando nosso espírito foi cunhado há íons de anos-luz atrás, foi cunhado aos pares. Então tem uma chama gêmea, que em algum momento da evolução vai se encontrar. Provavelmente depois de ascender todos os dois. Mas enfim. Pode ser Demora. antes e pode. E então, aí nesse período, há anos atrás, antes de se fundar essa hierarquia no planeta Terra, a Terra estava num grau de degradação espiritual gigantesca, em que a existência da Terra estava prejudicando o universo como um todo pelo teor de degradação que estava aqui. Então foi-se feito uma espécie de conferência intergaláctica. Essas questões de conferência intergaláctica, essas coisas, algumas teorias dizem que é uma das coisas que inspirou a série Star Trek, que é mais ou menos aquilo. Então, teve essa reunião em que os seres votantes lá, eles queriam aniquilar a Terra, queriam destruir a Terra, porque a existência da Terra estava impedindo o universo de existir como um todo. Então, o Sanat Kumara, o vizinho aqui do planeta Vênus, ele ofereceu dar suporte à Terra com a própria luz para poupar dessa destruição. Então, foi-se aceito esse acordo dele, então ele veio para a Terra para ajudar nesse processo. Só que, assim, ele era o regente de Vênus, então se ele disse que ele vou para a Terra para ajudar a esse caminho, ele não veio sozinho. Então, tipo assim, é meio que assim, os discípulos dele veio junto, e não é questão de veio junto, veio antes, para preparar o terreno. Porque a Terra estava numa degradação tão grande que não tinha nem condições de receber ele aqui na Terra. Então, ele deu auxílio à distância por 900 anos, enquanto os Kumaras, os habitantes de Vênus, são chamados Kumaras. Então não me recordo o número agora, mas foi alguns, eu não lembro se foi 133 mil, eu não sei, eu sei que foi vários. Veio vários Kumaras para a Terra para auxiliar nesse processo. Aí começaram a construção da cidade de Shambhala, que hoje se encontra na quinta dimensão da Terra, já não está mais nesse plano tridimensional. Só que eles passaram 900 anos nessa construção dessa cidade por causa do grau de degradação da Terra. Então eles iam construindo e ia ruindo, eles iam construindo e ia ruindo, até conseguir uma estabilidade de se construir. Quando finalizou essa construção da cidade, que preparou-se o terreno para receber o Sanat Kumara na Terra. Aí ele veio, aí no que ele veio para a Terra, aí ele fez uma cerimônia que é outro conceito importante dentro da fraternidade branca, que é a chama trina. Aí ele fez uma cerimônia em que ele implantou a chama trina no coração dos homens.
Então, cada homem, cada ser humano vivente, ele possui uma chamatrina que está no coração, que ele é composto por três chamas, que é o que vai dar um apoio moral, espiritual e energético ao homem. Digamos assim, é como se fosse uma chama divina, é como se fosse, algumas pessoas fazem analogia à centelha divina que é dita em alguns textos, que ele tem, Auri, é por isso que vem esse conceito tão enraizado em quase todas as religiões desse poder tríplice, que a gente vai ter, tipo, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, dentro da é, Wicca, as três faces da deusa ou do Deus. A gente vai ter dentro do hinduísmo as faces de Shiva, que a gente vai ter as três faces. Então a gente sempre tem é, que são as essa três visão. faces que geram o poder, que todos temos. É bem interessante. E o interessante é que ele é três chamas, só que ele na verdade é quatro. Ele não é três. Porque se tu for olhar na história em alguns desenhos, que alguns não tem, mas a maioria tem. Ele é assim, quando foi na cerimônia de implantação, então três dos discípulos dele projetou as chamas correspondentes da chamatrina, né? Que é a chama azul, que é a chama do poder, da vontade, aí a chama rosa, que é do amor incondicional, e a chama amarela, que é da sabedoria. Tudo associado a características divinas e elevadas. Quando se fala de sabedoria, é sabedoria divina. Quando se fala de poder, poder divino. É sempre nesse patamar. Então, esses três mestres fez essas três chamas e ele amarrou as três juntas com a chama branca. Então, na base tem a chama branca, que é aquela que mantém as três juntas. Então, por isso que eu digo que é tripla, mas na verdade são quatro, mas é três. Então, aí fez-se essa ativação a implantação dessa chamatrina no coração dos homens. Aí foi um momento que se diz que foi de ter um suspiro que todos os seres da Terra sentiu, meio que fisicamente, a Terra meio que sentiu fisicamente uma passagem de degrau nessa parte espiritual, nessa ascensão da Terra. Que entra também nesse conceito. A gente, por exemplo, está passando num processo de ascensão planetária, em que todos os seres estão passando por modificações para ajudar nesse processo. Que o Chico Xavier vai fazer alguma coisa análoga descrevendo no livro Os Exilados de Capela. É uma coisa assim parecida com o que aconteceu com aquela história. Mas, enfim, aí ele veio. Só que um adendo interessante que eu acho é que dos discípulos dele que veio dois discípulos que são emblemáticos na sociedade atual, nas culturas atuais, tanto do Ocidente quanto do Oriente. Porque no caso veio o Siddhartha Gautama, que é um Kumara. Siddhartha Gautama tem origem em Vênus, dentro Para quem desses não sabe, textos. Buda. É, tem um nome japonês, esqueci agora. Esqueci o nome dele em Kami-sama? japonês. Hã? Não, é no budismo Kami-sama. japonês ele. Não, não. Ah, Depois eu lembro, talvez. É... Aí o outro que veio foi o Jesus, que é o que vai fundar o cristianismo. Então eles dois vieram de Vênus. O que, se tu for olhar textos cristãos como a Bíblia, faz muito sentido quando Cristo olha para o planeta Vênus no céu e fala: eu sou a estrela da manhã, que é Vênus. A estrela da manhã, a estrela d'alva é o planeta Vênus. Então faz até bastante sentido. e quando os três reis magos veem a estrela vindo e É, anunciando a vinda de, é. de
tem algumas analogias que eu acho interessante falando disso. Aí o Sanat Kumara, ele veio e fundou a hierarquia no planeta Terra. E assumiu a cadeira do Senhor do Mundo, que é a cadeira máxima da hierarquia. E ficou aqui na Terra até um dos seus discípulos tiver evoluído o suficiente para ter condições de assumir essa cadeira. Que é o que aconteceu, segundo os relatos, com o Siddhartha Gautama. O Siddhartha Gautama hoje ocupa essa cadeira de Senhor do Mundo. E quando o Sanat Kumara entregou ao Siddhartha, ele voltou para o planeta Vênus. Então, Sanat Kumara hoje ele já está lá na casa dele no planeta Vênus. E tá lá com a deusa Vênus, que é a chama gêmea dele, que é a regente. São os dois regentes de Vênus. Eu acho interessante também porque tem muitos personagens mitológicos dentro desses conceitos da grande fraternidade, como a deusa Vênus, Afrodite, que é outra entidade que eu não lembro se é Elohim, eu não me recordo agora se é mestre ascenso ou se é Elohim, porque tem os reinos também, tem o reino humano, em que vai ter os mestres ascensionados, aí tem os Elohims, que são os grandes construtores, e tem o reino angélico. Deve ter mais, só que eu não me recordo todos. Aí, outro personagem mitológico que tem é Hércules. Hércules é um Elohim, junto com a Amazona. Outro personagem, Palas Atena é uma mestra essência, ele já vai no reino humano. A Nossa Senhora, que na Grande Fraternidade Branca vai se chamar Mãe Maria, ela é do reino angélico. Ela é a chama gêmea do Rafael, se eu não me engano. Rafael, que é o do raio verde. Aí. E sim, e os arcanjos eles têm em pares também, tem o feminino e o masculino. Aí tem. Fala um pouquinho sobre as características de cada um dos raios, dos 7 raios, pra gente. Eu vou falar um pouco dos que eu vou lembrando. Por exemplo, o raio azul, ele denota essa questão do poder tanto é que apesar do Chohan do raio azul ser El Moria, quando você fala de raio azul, todo mundo só lembra do Miguel Arcanjo. E ele é um arquétipo bem interessante quando se fala, porque ele tem a espada, o poder, aquele que está na linha de frente. Ele vai ser o guerreiro, que tem o poder da ação. É uma coisa muito disso. Esse raio azul, então, ele vai se mostrar muito nesse poder. Tanto é que se é usado muito para proteção. Em situações de emergência, de coisa, se invoca o raio azul para proteção. Aí o segundo raio é o amarelo, que é da sabedoria, que denota estudos e aprofundamentos e conhecimentos e caminhar espiritual e tudo isso. Aí o terceiro é o amor, que é o raio rosa, que são os 3 raios que vai ter na chamatrina, que é do amor incondicional, que é o do amor divino, do amor ao próximo e tudo. Deixa eu... Foi o amarelo, o rosa. O branco, ele denota pureza, também é associado muito às artes. Não tem muito o que falar de branco, né? Que branco a gente lembra logo de pureza. Aí o verde, ele é associado à verdade e à cura. Eu acho interessante porque quando a gente estuda curas espirituais e curas energéticas, geralmente, se tu for olhar nos meandros, tem muito disso. Que um problema energético é alguma coisa que faltou a luz da verdade ali. Então, um processo de autoconhecimento, de levar a verdade dela sobre ela mesma, é um processo de cura. É interessante. Aí ele é se usado muito para conseguir a verdade. Tipo assim, hipoteticamente, se tem uma situação, digamos assim, no meu trabalho, que
a mentira está dominando e que está me prejudicando de alguma forma ou prejudicando outras pessoas. Então pode-se trabalhar com a chama verde para que a verdade venha à tona. Sim. E trabalhar com outras curas mesmo, com as mais diversas. E não é estranho acontecer de, tipo assim, você tá trabalhando uma cura, tipo assim, a pessoa tá com alguma enfermidade e vai se fazer de uso de trabalhar da chama verde bastante. Então, entre aspas, o objetivo seria trazer a cura. Aí um dos efeitos colaterais é que se tiver alguma coisa escondida, alguma coisa assim obstruída, a luz da verdade, ela meio que vai aparecer, meio que E como também efeito colateral. o raio verde fala também sobre abundância, não é isso? Ela pode se usar, assim, porque quando ele se fala de saúde, quando, por exemplo, a natureza tá saudável, ela é abundante e ela é verde. Sim. Tem outros meandros menores. E o sexto raio vai ser o raio rubi, que se fala rubi dourado, que é algo, por isso algumas pessoas até confundem com amarelo. Que ele vai falar muito da compaixão, da atitude compassiva. Ele é muito semelhante ao raio rosa do amor, que o raio rubi seria alguma coisa muito mais próximo das ações mesmo de caridade, de fazer as coisas, de ajudar. É bem interessante. Que a mestra hoje, o Shohan dela é a mestra Nada, que quem era antes era o mestre Jesus e passou o cargo para ela. Aí o outro raio, que é o sétimo, é o raio violeta, que o Shohan é o Saint Germain. Eu acho interessante que eu já vi muita gente falar Saint Germain, é uma pronúncia bem americanizada, só que eu não consigo. Para mim é Saint Germain, que para mim é francês. Mas isso indifere, assim, os seres eles não ligam muito como tu tá falando, e sim o respeito quando se entra em contato com eles. Aí o, o raio violeta ele vai trabalhar com a energia da transmutação. Basicamente ele é capaz de converter qualquer tipo de energia em energia positiva. Ele vai transmutar, ele vai reestruturar, reaproveitar essa energia, qualquer coisa em energia positiva. Aí também situações. Eu falo do campo energético, mas pode ser aplicado a qualquer evento. Tipo assim, se tiver um evento traumático na tua vida, esse evento traumático ele vai ser transmutado em uma coisa que vai te ajudar a crescer. Entendi. Agora que tu falou sobre os raios e um pouco dos mestres de cada um deles, né? Fala um pouco para mim sobre os decretos. Como é que a gente faz os decretos? Como é que isso funciona? Como é que a gente consegue acessar esses raios, né? Que normalmente é através desses decretos. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Quando a gente fala do método meio que, digamos assim, para acessar eles, toda essa energia do ponto de vista dos preceitos da Elizabeth Prophet, por exemplo, ele vai se acessar através dos decretos, que vai trabalhar com o poder da palavra, do que é falado, da palavra falada. Então, os decretos são orações em que eles necessariamente têm que ser falado, tem que ser verbalizado. Eles têm um ritmo próprio, vai ter tipo, então vai ter sim uma constância, uma cadência própria. Eu particularmente não consigo atuar muito com decreto porque eu tenho uma trava assim com a fala. Então, e eu tenho também dislexia. Então, para mim decorar tudo assim e falar naquele negócio aí, eu não consigo parar para ler aquilo e falar ao mesmo tempo. Então, eu vou ler, eu vou falar. Então, eu tenho uma certa dificuldade com essas cadências. Uma coisa mais curta ou outra assim que depois que se decora é mais fácil.
e também com questão de prática. E como nunca foi uma coisa assim que eu me dedicasse tanto a isso, eu me dediquei muito mais ao estudo sobre as coisas, porque eu estudo religiões e ocultismo desde 14 anos de idade, uma coisa assim que faz mais de 20 anos. Não entrega a idade, não entrega a idade. Então, eu acabei. Eu sou muito mais de estudar do que da prática, embora tenha certos contatos. A minha deusa principal de culto é Kuan Yin, uma mestra ascensionada, só que eu trabalho muito mais com ela como uma deusa do que como uma mestra ascensionada, embora um não negue o outro. Uhum. Mas os decretos E se fossem tá, orações aí específicas. são essas meio que orações. Ele, por definição, ele se assemelha muito mais aos mantras, que trabalha muito com essa Uhum. energia falada. Tanto é que, até mesmo dentro dessas escolas de iniciáticas da Grande Fraternidade Branca, se trabalha muito os mantras e se usa ele exatamente como os decretos, cada um com sua energia, associada a alguns raios. Aqueles mantras em sânscrito mesmo, que Sim. sânscrito é considerado uma das línguas sagradas, que tem uma energia própria divina desde a sua origem. Então, trabalha muito com isso, que no início se era o som, o on, o verbo inicial. Então, trabalha muito com essa cadência. Então, quando a gente fala, a fala vai gerando uma energia que vai ressoando com a energia que, no caso, vai trazer. Se eu vou fazer um decreto de São Miguel, por exemplo, eu vou estar gerando, com o poder da minha fala, a energia análoga à da chama azul. Então, vai se trazer essa energia desse. Como se, os iguais meio que se atraem. Vai se atrair essa energia dessa chama, dessa propriedade, desse raio para a atuação naquilo, nesse momento, nesse lugar, nessa atividade. Então, dentro desse caminho, dessas escolas, se trabalha fortemente com os decretos, em que tem-se algumas recomendações, por exemplo, não se é recomendado usar o decreto violeta sozinho, porque o decreto violeta ele vai transmutar, então ele precisa meio que ser direcionado, conduzido e criar-se um limite. Então, uma recomendação é você fazer o decreto da chama azul, que é aquele da proteção, para depois Uhum. se fazer o da chama violeta. E não é interessante fazer só esses dois. Pode fazer? Pode, mas não é interessante fazer, principalmente se fizer vários dias seguidos, muito seguida, porque ele meio que vai deixar, você vai transmutando tudo. Aí meio que vai deixar uma lacuna. Então seria interessante fazer outros decretos para se complementar, para botar outra energia naquele lugar daquele tanto de coisa que foi transmutada. Então poderia se usar decretos da chama rosa, do amor, da chama verde, da cura, da chama rubi, da compaixão. É sempre interessante botar alguma coisa. Aí, então, um dos métodos de se entrar em contato, que é o principal, o mais fácil também, é de através dos decretos, mas também não é exclusivo. Até uma simples oração mesmo que tu entra em contato, que é o que as pessoas que chegam a esses textos, esses ensinamentos que quer fazer algum contato, é mais fácil dessas linhas do kardecismo ou do cristianismo mesmo, é mais comum. Ele simplesmente acende uma vela ou não, senta e tenta meditar, faz uma oração simples. Já é uma forma de também entrar em contato. Até como o fato de estudar. Quando a gente estuda algo, a gente entra em contato com a energia desse algo. São todas as formas de encontrar. E o pessoal do paganismo, aí me incluo, quando quer entrar em contato, simplesmente chama, traça o círculo e chama a energia, que é interessante até para ter um respaldo, que o que eu chamo é o que vem. Não... Auri, tem uma pergunta aqui de uma das pessoas do chat.
ela faz a seguinte pergunta: vocês podem falar sobre as escolas de, da Grande Fraternidade Branca e por que desse nome? Se usa, há muitos lugares se usa os nomes de escolas iniciáticas, que vai, escola iniciática não necessariamente vem, é um termo bem mais antigo, que se tem se contado desde aquelas antigas escolas do Egito Antigo, que se chamava de escolas iniciáticas, que são caminhos iniciáticos, que são usados, escolas iniciáticas é um termo que é usado não exclusivamente para a Grande Fraternidade Branca. Tem, que, por exemplo, pode ser considerado escola iniciática a Rosa Cruz, a A Golden Dawn. Golden Dawn, é meio que até um termo guarda-chuva. Não necessariamente todas as escolas iniciáticas da Grande Fraternidade Branca vai usar para si esse termo. Pode ser usar outros nomes, mas é meio que um termo guarda-chuva mesmo. Mas tem, assim, quando se fala da Grande Fraternidade Branca, o mais conhecido é a Summit. E tem muitas outras menores por aí, com outros canais. Mas o interessante mesmo mesmo outras escolas, praticamente todas usam como base os textos da Elizabeth Clare, Ah, da Prophet, entendi. onde vai ter os decretos e traduções deles. Que inclusive são livros que é fácil de achar, até para comprar ou em sebo, em textos em PDF, é relativamente fácil de achar os livros dela. Então essas escolas elas remetem disso. E por que se fala que a escola iniciática que são caminhos que ensina práticas e coisas relacionadas a grande fraternidade branca, que acaba por se tornar um caminho sacerdotal, que se a pessoa nesse caminho sacerdotal, uma hora ou outra vai ter que fazer o voto do Bodhisattva, que é de ajudar o maior número de seres a atingir a ascensão, que é o caminho do Buda. Que tu lembra que o Buda é a cadeira principal, o personagem principal dentro dessa hierarquia. Então tem muita coisa do budismo, tem muita coisa do hinduísmo. Aí do ponto de vista histórico, tu pode até justificar isso, que quando entrou na moda, essas coisas foi naquela época do movimento New Age, que veio muita gente da Índia, com todo esse conhecimento, e acaba difundindo, porque como não nega nada, todos os caminhos têm sua verdade, sua essência espiritual na mesma base, então eles que meio que vai incorporando mesmo. Era Tem o que eu ia, conceito. era o que eu ia te Tem, perguntar agora. Existe alguma restrição? é, Existe alguma restrição em relação à religião? Tipo, tem uma religião de alguma coisa e eu quero fazer parte da fraternidade branca, se existe alguma coisa, como é que isso funciona? assim, se tu for solitário, eu tô aqui quieto no meu canto, eu pertenço à igreja tal, mas eu gosto, eu quero entrar em contato, eu quero fazer as coisas. Nada te impede de fazer, de praticar, de fazer os decretos, fazer as coisas tudo isoladamente, sozinho no teu canto. E agora se tu for entrar num... Aí tu já entra na questão das instituições, que é diferente. Quando tu fala, por exemplo, do cristianismo, tem o cristianismo, a filosofia cristã, e tem o cristianismo, as instituições cristãs, que tem suas regras, seus meandros, seus, seus dogmas e outras coisas. Quando se fala da Grande Fraternidade Branca, tu tem que... Eu prefiro pensar nela quando a Blavatsky falava que é uma hierarquia espiritual. Ela vai ter falanges. Essa hierarquia espiritual, a Grande Fraternidade Branca, ela é a raiz de todas as religiões. Se ela é a raiz de todas as religiões fazem parte dela. Então, se pensar por esse lado, então já tá. Já tô lá. Agora, se quer entrar num caminho em que se usa dos decretos, para estudar mais essa estrutura propriamente dita, tem essas escolas em que vai ter, remetendo a Blavatsky, vai ter a palavra viva e vai ter a palavra morta. Então, sempre é interessante, sempre recomendo usar do bom senso de tudo.
porque tem muita coisa que, até da Elizabeth Prophet, por exemplo, que ela escreveu, que eu não concordo, que não faz sentido. Dentro do meu critério, meu estrito critério, para mim, para minha pessoa, quando eu leio, não faz sentido. Pode fazer sentido para outra pessoa? Pode, mas é o que a gente sempre recomenda, de usar do critério, de usar do bom senso para ver o que é e o que não é. Uma das coisas que algumas das escolas, eu não vou dizer nem escola, das instituições que se trabalha com isso meio que tem uma coisa avessa, é a incorporação. Eles meio que são avesso às práticas de incorporação. Não chega a dizer que é pecado, que faz mal, assim, bem expressamente, mas eles meio que torcem o nariz para essas práticas e fala que é uma coisa assim que é desnecessária. É tipo assim, porque eles dizem assim, eu sou canal, tipo a Elizabeth Prophet, eu sou canal de Del Moria, ele me fala as coisas que eu vou escrevendo, eu não preciso incorporar ele, isso é muito primitivo, tá entendendo? Uhum. Tem-se um pouco dessa visão, entre outras coisas, outros dogmazinhos aí eu repito, de instituições que pode não ser de acordo com o teu caminho se tu quiser participar daquela instituição. O que não, o que pode não ter problema nenhum se for em outra instituição, tá entendendo? O que não vai ser pior nem melhor, mas tem essas diferenças. É porque entra também entra o filtro do ser humano, né, dentro desse É, contexto. do mesmo jeito quando se fala das primeiras religiões, que cada um vai adquirir a roupagem, sua característica daquela cultura, daquela sociedade, tem essa parte humana também. É porque cada pessoa, cada indivíduo coloca o seu filtro dentro da sua Uhum. religiosidade, da sua religião e dentro do que ele permeia do que é, aspas, certo É, e errado. Como você colocou, às vezes a gente precisa fazer esse filtro. E às é, vezes uma- esses um pais exemplo, têm o seu filtro. um exemplo disso é, por exemplo, quando a gente fala do mestre ascensionado Ramatiz. O mestre ascensionado Ramatiz, ele fundou dentro mais para frente, mais para hierarquia espiritual, o que chama da Sociedade do Triângulo e da Cruz e do Triângulo, em que pega o triângulo que vai representar as culturas orientais e tudo, e a cruz as culturas ocidentais do cristianismo. Quem foi canal dele foi um brasileiro de Curitiba, não me recordo o nome agora, é Elcio, parece que é Elcio Maes. Mas esse canal do Ramatiz, ele foi muito tempo da teosofia, do movimento teosófico, estudou bastante isso. Só que ele se encontrou mesmo dentro do kardecismo, do caminho de Allan Kardec. E como ele tem uma mediunidade grande, ele meio que virou canal de Ramatiz, em que faz vários textos. Ele sempre enaltece muito o espiritismo kardecista. Ele tem vários livros escritos que é canalizado de Ramatiz. E ele é negado pela Federação Espírita Brasileira. Porque ele literalmente é negado. Muitas casas espíritas aceitam ele, trabalha com Ramatiz, mas a federação, a instituição nega ele, meio que torce o nariz. Da mesma forma, existem lugares. Eu digo que o nome dele é Ercílio Maes. Uhum, esse isso. É interessante. Então, para tu ver, tem mesmo dentro, ó, o cara era de um segmento espiritual, praticava aquilo, defendia aquilo, dentro de uma prática comum que seria a psicografia, escreveu os livros e foi negado. É. Em relação a isso, tem até uma pergunta que alguém fez aqui. Qual é a diferença entre
psicografia e canalização. Eu ia explicar, mas sinta-se à vontade. Até mesmo dentro da psicografia já é um termo que, se tu for estudar algumas obras espíritas, ele vai ser uma coisa assim que é um termo guarda-chuva também para várias manifestações. Dentro da psicografia pode ser até em inspirações mentais, meio que como se a ideia fosse implantada pronta na cabeça, a pessoa vai passando para o papel, ou até Uhum. mesmo manifestação dos perispíritos para matéria, caneta, em que o espírito, meio que como se assim, uma parte da energia do médium vai para caneta. Aí o espírito vai lá usando desse atributo para escrever. Aí a canalização dentro de algumas escolas, que também isso varia muito, quando se fala dentro da hierarquia mesmo da fraternidade, pode ser uma coisa que acontecia muito com a Elizabeth Prophet é literalmente o Elmore se materializava do lado dela e ela conversava com ele como se conversa assim, aí vai se escrevendo as coisas. Aí ele, quando se fala dessas escolas da Grande Fraternidade Branca, quando se fala do canal D, não é necessário um termo de canalização, que é uma mensagem que vem de uma determinada esfera espiritual e através de mim eu sou um canal para se transformar, transportar para esse mundo da matéria, para a população, digamos assim. Então, essa canalização ela pode ser dada de N formas. Inclusive psicografia. Eles podem fazer, quando se fala canalizado por fulano, dentro dos processos mediúnicos pode ter sido até mesmo uma psicografia, eles aceitam esse coisa, ou até mesmo um sonho, tipo assim, o médium foi dormir e é transportado o seu duplo etérico para receber a determinada instrução, aí depois quando ele acorda de manhã ele vai lá e escreve tudinho. Ou mesmo algo que parece muito com a incorporação da energia, da irradiação desse ser ascensionado, se usa das faculdades materiais corporais do médium, do canal dele, para se trabalhar com aquilo. E tem outros aspectos também que se é usado, que não me recordo os nomes. Eu vou falar o processo, não me recordo o nome. Em que uma parte de uma potência do espírito desse ser iluminado, desse ser ascensionado, meio que se assenta dentro do corpo do seu canal. Uhum. E assim vai ficar o resto da vida dele. Por exemplo, se tu for olhar em textos eu vou já usar análogo a outra religião. Se tu for olhar os textos da Igreja Messiânica, por exemplo, o fundador dele, Meishu Sama, ele descreve que a tinta Bani, que seria a joia dos desejos, que ele descreve, ele diz que essa tinta Bani é a potência de Kanon, de Kuan Yin. Então vai ser uma potência dele, vai e se assenta nele. Então, a partir daquele momento, ele vira um canal dessa energia de Kuan Yin, que ele vai chamar de Jorei, que é a energia que se usa na igreja messiânica. Então, é mais ou menos isso também, ele vai se tornar um canal. Auri, a gente tem um minutinho para finalizar a nossa live. Te despede do pessoal, dá um recado que você queira. Lembrando, amanhã a gente tem live de novo, no mesmo horário, 11 horas, aqui pelo Instagram. A gente vai tentar fazer pelo Facebook, mas a gente ainda não sabe muito certo se vai conseguir. Mas amanhã a gente vai falar sobre magia de desejo, se eu não me engano. Daqui a pouco o Urbana entra, o card, eu sou horrível para lembrar os temas, esses nomes, mas daqui a pouquinho ou de manhã a gente dá anuncia. Pois é. Então, falar dos mestres é basicamente isso. Qualquer pessoa pode, dentro desse conceito, atingir a ascensão. É possível para qualquer caminho espiritual.
Então não há caminhos certos e caminhos errados, existe caminhos e só. E é interessante também se ter senso crítico, poder crítico, e pesquisar, usar do poder crítico, e é isso.